primeiro de tudo, eu não sei por onde eu começo, mas acho que eu vou começar pelo começo. O começo é que nós temos aqui, como eu tenho usado a palavra nos últimos dias, por quê? Porque são métodos que eu uso e eu não falo para vocês, mas eu uso, então eu explano para vocês. E no ABC da Geopolítica vai ter tudo isso. Então, quando eu falo, não é uma palavra nova que eu aprendi, porque eu uso isso aí há mais de 20 anos, logo que foram lançados todos esses tipos de coisa que nós sempre trabalhamos com a ponta de lança de ferramenta corporativa. Então, quando eu falo, você traça uma matriz de causas e efeitos. E você, quando lança uma matriz de causas e efeitos, olho no olho, nós dois aqui, quando a gente lança uma matriz de causas e efeitos, a gente não tem lado. A gente procura um resultado. Um resultado. Então, o resultado que nós temos é a Organização das Nações Unidas baixa uma resolução e cria um país novo, de judeu, novo. Esquece. A Macedônia foi embora, o Império Bizantino foi embora, o Império Romano foi embora, o Império Otomano foi embora. Então você está abrindo um país novo. Um país novo vindo de um povo que alegadamente tinha sofrido perseguições mil, e esse povo não tinha pátria, não tinha nação, não tinha nada. E teve um país autor de tudo isso, que se chama Alemanha. Então, nada mais justo que dentro, foi difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque o cérebro é muito pequeno. Não. A capacidade cognitiva é muito pequena. Então, assim, se, ao invés de multas bilionárias, tudo, a Alemanha, que provocou a guerra, vai ceder 10, 15 mil quilômetros quadrados, 20 mil quilômetros quadrados, não vai atrapalhar a Alemanha em nada, e ali vai ser feita essa nova nação. Não. Não foi assim que funcionou. A Inglaterra, que era gestora da região da Palestina, a milenar região da Palestina, onde moravam centenas de milhares ou até milhão de pessoas, inclusive muitos judeus de origem palestina. Sim, ou palestinos de origem judia, tanto faz, da mesma raça, todos ali. Porque o Estado judeu nasce de 12 tribos, tem a 13ª tribo, tá? Tem a 13ª tribo, contestada até por grandes historiadores e escritores israelenses, judeus. Mas isso é um desdobramento, a gente não vai falar disso hoje. A 13ª tribo. O 13, sintomático, né? O 13, a 13ª tribo, que são os Akenazes, turcomanos, que descem e criam o sionismo. Eu analiso a nação quando nasceu, em 1948, 14 de maio de 1948, até agora. Eu não estou aqui para que ninguém venha me dar aula com misticismo que mistura superstição, ignorância, místico, o lado místico, religião, superstição, ignorância e citações do Velho Testamento. Não precisa fazer nenhuma para mim aqui. Isso aqui é um canal de geopolítica. Aqui a gente não incorpora santo, aqui a gente não pega santo, aqui a gente não faz despacho encruzilhada, aqui a gente não reza Pai Nosso e Ave Maria. Aqui eu falo para todo mundo que eu tenho uma religião e cada um tem a sua e eu respeito a de todo mundo. Já falei e volto a repetir, a religião é o encontro de você com você mesmo. A hora que a religião deixar de ser isso, você se tornou um doente. Não. Mas, lamentavelmente, o que não falta é doente.
Então, ali, naquela região, cismam de fazer o novo Estado de Israel. A resolução da OTAN, da ONU, cria o Estado de Israel, cria o Estado da Palestina. Mas os palestinos não aceitaram. Bem, matriz de causas e efeitos. Eles não aceitaram por quê? Será porque estavam roubando a terra deles? Será que é por causa disso, mais de 2 milhões de palestinos, através dos tempos, tiveram que deixar a sua vida para trás, a sua história, queriam estar ali e tiveram que procurar vida pelo mundo? Sem uma pátria, sem uma nação, sem nada? Será que não é por causa disso? Não, mas eu não tenho direito. Então eu pergunto para você, gozado o anacronismo e a desonestidade intelectual, quem é a favor que Israel tenha um direito histórico sobre aquela terra? É a favor do marco temporal que tira o direito do indígena à terra brasileira. Ou seja, lá ele é a favor, aqui ele é contra. Aqui ele é a favor, lá ele é contra. Você entendeu o que é obtusidade de pensamento? Se efetivamente Israel estava certo em ser colocado ali, foi um grande erro, uma grande sacanagem para o povo judeu. 80% dos figurantes que foram para ali foram judeus desterrados, sem esperança, gente que ia para qualquer lugar. O pessoal estava errante, tinha perdido família, perdido estrutura, tinha perdido tudo. E foram para ali ser os figurantes de uma nação criada por meia dúzia de sionistas em Nova York. Os homens que imprimiam o dinheiro, os donos do SWIFT, os donos de Fort Knox, os homens que têm a chave de fazer o dinheiro nos Estados Unidos. Um pequeno grupo que botou todos os Estados Unidos de joelho e corroborou para que a doutrina vigorasse naquele país como vigora até hoje. Toda a conduta americana, ela é de origem e tem sua origem na Operação Paperclip. Tudo que eu falo tem raiz, tudo que eu falo tem posição e tem ponto. Eles quiseram ali, então os palestinos não queriam. Não queriam ele por quê? Porque eles odiavam os judeus? Não, é porque aquilo ali era deles. Desde quem perdeu. É igual a história do Brasil, participa do esforço de guerra, cria a mais estratégica base do mundo, em Natal, e na hora de sentar entre os vencedores, dá para o Brasil aí ele abrir o discurso da ONU todo ano. É só isso. A França, que foi uma perdedora da Segunda Guerra Mundial, pegou assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto. E o Brasil, que deu riqueza, deu comida, deu base, deu tropa, deu suor, deu sangue, não arrumou nada, não arrumou nem para café. Essa é a realidade do Brasil. O que ganhou de volta foi trazer meia dúzia de militares golpistas já cooptados que vieram aqui. A primeira coisa que fizeram foi tomar o poder. De lá para cá, muita história, inclusive com uma honrosa exceção feita pelos 3 gaúchos, do qual eu já falei. Mas eu estou aqui explicando. Baixa a tua bolinha aí. Fica dando pulinho, não. Fica dando pulinho, não. Baixa. Não tenho nada contra Israel. Não tenho nada contra o palestino. Tenho tudo a favor de Israel e tudo a favor dos palestinos. Eu sou um conciliador nato, natural. Eu não sou um ordinário. A história nasce assim. E logo surge a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Não. É o serviço secreto, o Mossad, cria e incentiva
anaboliza e vitamina um grupo mais radical que é o OLP. Esse grupo se chama Hamas. Agora você começa a entender porque nem todo árabe cruza os bigodes com Hamas. Porque tem muito país árabe simpático que tem um pé atrás com Hamas. O Hamas é extremista. Sim, é extremista. Porém, Israel é o único Estado no mundo que retalia com a mesma metodologia. É o único país que faz isso. A mesma metodologia aplicada pelos terroristas, ou seja, ele pratica o terror também. Ele combate o terror como terror. Mas tem que ser assim mesmo, Rubem. Os resultados não mostram isso. Tem muito cidadão de bem também, israelense, judeu, que morreu sem saber por quê. Sem saber por quê. Esse cidadão foi alvejado por um foguete, por alguma coisa. E o que acontece agora na faixa de Gaza é exatamente esse destempero extremo. De um lado, o extremismo do Hamas e do outro lado, o extremismo de Israel, que não poderia funcionar porque Israel é um Estado. Não é um Estado terrorista, ou pelo menos não deveria ser, mas se comporta como tal. Não vai atrás de justiça, vai atrás de vingança. E se você é um democrata, se você defende a democracia, você tem que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você está procurando? Aonde você quer chegar? Então, nós temos duas situações extremas dentro do mesmo lugar. Agora, matriz de causas e efeitos também. Quem levou ao surgimento e à empatia do povo pelo Hamas? Bem, foi o próprio Israel, com a sua atitude e comportamento durante décadas e mais décadas, durante 75 anos. Entrou na casa dos outros e, enquanto não colocou os outros para fora, não sossegou. Hoje, tirando a Cisjordânia, que é um pouco maior, mais interno, sem saída para o mar, todo aquela pujança deu lugar a assentamentos de colonos judeus. O nome já não ajuda muito, né? Colonos, de colonizar.